Aleluia! Quem está feliz com Jesus nessa noite? Dá um glória a Jesus aí, amado, de crente. Amém? Glória a Deus. Maravilha. Deus é bom. Boa noite. Amém? Estão firmes com Jesus aí? Glória a Deus. Amados, abra sua Bíblia comigo. Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 8, versículo de número 10. Carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 10. À medida que você encontrar, dá um glória a Jesus aí. Glória a Deus. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Eu quero pregar sobre o tema escravo versus filho. Vamos descobrir se caminhamos como escravos ou se caminhamos como filhos de Deus. Amém? Quem aqui é filho de Deus, diga glória a Deus. E se a pregação revelar que você é um escravo, você vai ter que mudar isso. Amém? Então vamos para a palavra de Deus. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis em suas mentes e as escrevereis em seus corações. Serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. Amém? O autor de Hebreus, desconhecido, aqui ele está citando uma profecia de Jeremias. Pode sentar, fica à vontade. Por que ele está citando a profecia de Jeremias? O livro de Hebreus é o livro que conta a história dos heróis da fé e aponta para o cumprimento dos profetas. E o autor de Hebreus entende que essa profecia se cumpriu aqui em Cristo Jesus. Essa palavra também foi descrita lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Essa é a palavra original. Hebreus está repetindo a profecia, onde ele diz: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel naqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no íntimo e as escreverei na tábua de carne do coração de vocês. Vocês serão o meu povo e eu serei seu Deus. Deus aqui está falando no tempo de lei, que chegaria o tempo em que a lei não estaria mais nas pedras, não estaria mais nas tábuas, mas essas leis estariam gravadas nas mentes e no coração das pessoas. Deixaria de ser algo superficial para fazer parte, porque quando ela está escrita no coração, ela faz parte da minha identidade. É quando de fato viver a vontade de Deus, ou viver a lei de Deus, viver os processos de Deus para a minha vida, faz parte de uma natureza e não de um tabuleiro de regras que nós precisamos seguir, como acontecia na antiga aliança e ainda como continua acontecendo, infelizmente, nos nossos dias. Porque uma das coisas mais importantes que a igreja de hoje precisa entender é que o evangelho não existe para ditar padrão de comportamento, mas o evangelho existe para estabelecer uma cultura, ou seja, uma forma de pensar. Amém? Sabe por quê, irmãos? A maioria das pessoas não consegue manter o padrão de comportamento ditado pelos evangelhos.
Você se converte, entrega a sua vida a Jesus, se batiza, enfim, começa a frequentar a igreja, e aí você começa a seguir um padrão de comportamento segundo o Evangelho, mas você não consegue manter esse padrão. Tem aqueles que desviam, né? Vão para fora da igreja, vão para o mundo, mas tem aqueles que estão dentro da igreja, mas a vida deles não condiz com o padrão do Evangelho. Você não consegue manter santidade, não consegue se manter na verdade, na pureza. Você continua cheio de ego, cheio de orgulho, você continua cheio de rancor, você continua cheio de prepotências, mas é crente, é evangélico, frequentador de igreja. Você não consegue mudar o comportamento de verdade. Você muda por um processo. Você vem aqui num culto, ouve uma palavra que te confronta. Na primeira semana você até muda o comportamento, mas não consegue manter a mudança desse comportamento. Quem está entendendo o que eu estou tentando dizer? É comum isso com vocês? Né? Eu gostaria que vocês fossem sinceros com vocês mesmos. A palavra hoje vai pegar você por dentro. Amém, irmãos? Cutuca o irmão do seu lado, diga para ele assim: o trem vai ficar estreito aqui, irmão. Se prepara. Ai, 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 por que você veio? Agora não dá mais para ir embora. Você vai ter que ficar aí. Segura. Sabe por que você não muda? Porque você não consegue manter a mudança desse comportamento? Porque você não tem clareza de quem você é. Isso é um problema de identidade. Por quê? Porque nos ensinaram que nós devemos mudar o nosso comportamento para nos tornar aquela pessoa que ainda nós não somos. Só que o Evangelho é entender com clareza quem eu sou, para que o comportamento esteja de acordo com a identidade. Para mim me tornar santo, eu preciso parar de fazer algumas coisas, mudar algumas rotinas, então eu vou ser santo. Não é isso que a gente aprendeu a vida inteira, como, né, seguiu a cartilha, porque Deus quer que você seja santo. Só que santidade não está ligada a isso, está ligada à identidade. Por isso que Paulo, quando vai escrever a igreja de Coríntios, uma igreja bagunçada, a primeira carta de Paulo a Coríntios é uma igreja bagunçada, uma igreja cheia de fofoca, uma igreja cheia de dissensões. O povo estava bagunçado. Pensa numa igreja cheia de orgulho, os irmãos competindo quem era mais profeta, os irmãos ali, todo mundo fora do padrão. A carta de 1 Coríntios, Paulo está escrevendo uma igreja bagunçada, e sabe o que ele diz lá? Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Ele está dizendo assim: vocês são santos, mas eles não eram. Ou melhor, o que Paulo está tentando mostrar é que nós somos. Só precisamos nos posicionar a esse lugar que de fato revela quem nós somos. Irmãos, o Evangelho é você entender com clareza quem você é, para que o comportamento seja de acordo. Você entende que é um filho de Deus, e depois você trabalha para revelar o filho que você é em Deus. Quem está entendendo, diga amém. O Evangelho não é para estabelecer nenhum tipo de obrigação na sua vida. Irmão, esquece isso. Nos ensinaram tudo errado. Nos ensinaram que nós devemos viver todos os regulamentos do Evangelho para ser aceito por Deus um dia. Porque Jesus vai vir buscar a sua igreja e nós temos que estar preparados. E estar preparados é viver os regulamentos. Agora eu vou dizer, isso é viver o Evangelho na carne. E não dá para viver o Evangelho na carne. Você tenta, mas não dá, porque não sustenta. Romanos 8, versículo 11 diz assim: o Espírito daquele
que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará a vocês a vida no corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Uau! Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos segundo a ela. Paulo está dizendo assim: nossa dívida com Deus não tem nada a ver com a carne. Você não pode viver segundo a carne. Irmãos, e viver o Evangelho no formato das obrigações é viver segundo a carne, ainda que seja padrões de justiça. Viver isso segundo a carne vai te levar para o buraco, vai distorcer o caminho. Viver o Evangelho no formato das obrigações é a maneira mais enganosa de você viver uma fé fracassada. Porque eu vou falar um negócio para você, irmãos. O diabo, ele gosta de enganar as pessoas com uma beleza, não é com... Entendeu? É com a falsa igreja, é com o falso evangelho, é aquilo que parece de Deus. O enganador, ele usa por meio da verdade para enganar as pessoas. O que é uma mentira? A mentira é nada mais, nada menos aquilo que foi extraído da verdade. É uma verdade distorcida. Por isso que Jesus nunca discutiu com o diabo sobre as coisas que o diabo citava da Bíblia. Você vê lá Jesus sendo tentado no deserto, o diabo citava a Bíblia. Jesus não falava assim: não, está tudo errado o que você está pregando aí. Não, ele não distorcia o que o diabo falava. Ele simplesmente usava outro texto para dizer: pois também está escrito. Esse também está escrito, ele está dizendo: pois essa é a verdadeira interpretação. Porque quando o diabo usava a Bíblia, ele usava uma verdade. Ele distorcia aquela verdade e aquilo se transformava numa mentira. Então, o trabalho do diabo é fazer com que você pense que você está certo, que você está santo. Por isso, irmãos, que viver o Evangelho segundo a carne é a maneira mais enganosa de se viver. O feiticeiro tem mais chance que você que está vivendo o Evangelho segundo a carne, pensando que está santo, que vai morar no céu. O que está na ignorância, na brutalidade do erro, ele tem mais facilidade de acordar do que o religioso. Versículo 13 diz o seguinte, do mesmo texto que nós lemos de Romanos 8: pois, se vocês viverem de acordo com a carne, vocês morrerão. Mas, se vocês viverem pelo Espírito e fizerem morrer os atos do corpo, viverão. É pelo Espírito que nós entendemos que nós não temos que viver de obrigações, mas viver debaixo das revelações de Deus. Então aqui nós fazemos morrer as obras do corpo. Irmãos, quem vive nas obrigações fracassa porque não consegue sustentar. É como eu falei, primeira semana você, não, eu vou seguir agora o que o pastor pregou. Você segue, mas não sustenta. Agora, quem vive na revelação tem clareza de caminho, tem identidade em tudo naquilo que faz. Isso faz toda a diferença. Olha o versículo 14 de Romanos 8: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. E ser filho de Deus é o que a igreja precisa entender para entrar na dimensão da revelação. Daqui a pouco eu vou começar a mostrar para você a diferença do escravo e do filho. Nós precisamos entender que somos filhos.
Deus sempre se apresentou como Pai. E Pai, irmãos, a palavra Pai, olha o significado da palavra Pai. Talvez você nunca parou para analisar qual é o significado da palavra Pai. E a palavra Pai vem da palavra pátria, que significa origem, que também determina destino. Por isso que todo o trabalho do diabo nessa geração, desde lá de trás, é corromper a família para que os jovens, o alvo do diabo sempre foi as crianças. Você vê lá atrás no Egito, quando tentaram matar os primogênitos do Egito. Depois você vê a mesma coisa se cumprindo quando o menino Jesus nasceu. Tentaram matar os primogênitos da mesma forma. Por isso que José teve que levar Jesus para outra cidade. Você percebe que o trabalho do diabo é corromper a família, e por isso ele distorce o casamento, porque distorcendo o casamento ele vai afetar os filhos. Sempre o alvo é os filhos, irmãos, as crianças. E normalmente quem está numa briga de casamento, que está querendo separar e tem filho, o argumento do diabo na sua cabeça é o seguinte: os filhos vão crescer, os filhos vão embora, os filhos vão casar, os filhos vão ter as próprias famílias, eu é que tenho que pensar em mim agora, e eu vou seguir a minha vida, eu vou viver, vou ser feliz. E eu falo com todas as letras, esse é o argumento distorcido que o diabo, sabe a serpente que foi lá no deserto? Disse isso para você, quando você estava na treta do seu casamento, disse: é melhor separar, esse negócio não vai dar certo, esse casamento aqui já insisti demais, eu prefiro seguir a vida. Mas e os filhos? Os filhos vão crescer, os filhos vão seguir as suas próprias vidas. É tudo que o diabo quer que você acredite, porque ele vai distorcer o padrão de pai. Uma criança sem pátria, sem origem, sem destino determinado, porque ela fica sem origem, sem pátria. Pai é pátria. Um pai determina sempre o destino de um filho. Os filhos crescem aprendendo o modelo com a família. Se tem uma coisa que uma criança que tem pais, né, eles nunca acreditam, nunca imaginam, nunca passa pela cabeça de uma criança, é que o papai e a mamãe vão se separar um dia. Para eles isso é impossível na sua mentalidade de filho que ainda precisa do cuidado e da proteção daqueles que para eles são os seus heróis. Quando isso acontece, a frustração é muito grande. Por mais que uma criança não se expresse, porque tem crianças que são mais fechadas, retraídas do que outras, mas tudo está acontecendo dentro dela e os adultos não estão percebendo, porque estão presos no seu orgulho, no seu ego, nas suas feridas, nas suas vaidades, nos seus desejos pessoais, e não estão enxergando o caos que está causando na vida daqueles que você colocou no mundo. Aí a criança cresce sem identidade, uma segue um caminho de uma sexualidade distorcida, porque tudo que o diabo está implantando nas escolas, no cinema, na arte, na música, é sexualidade distorcida, família distorcida. Homem com homem, mulher com mulher. Tudo que eles querem é que as crianças acreditem que eles são bissexuais. E aí você experimenta uma relação sexual com pessoa do mesmo sexo. Não existe padrão de família, padrão de construção, padrão de nada. Essa pessoa cresce de forma distorcida, tendo experiências distorcidas, sem identidade. Esse é o trabalho do diabo. Alguém está entendendo, irmão, o que está acontecendo no mundo? Nós precisamos ter visão espiritual para ter clareza sobre todas as coisas que estão acontecendo em nossas vidas. E eu quero arremeter você à paternidade de Deus, porque é aqui que começa. Você só vai ser um bom pai se você entender quem é seu pai. Porque o filho é o que vê o pai fazendo. Mas a minha pergunta é: você se vê como filho de Deus, para que como filho de Deus você viva como o pai? Você faça o que vê o pai fazendo,
Você realmente tome a forma, não o comportamento apenas, mas a forma interior de uma responsabilidade, onde você entende a sua identidade, a sua origem, o seu destino no Pai. Isso muda todas as coisas. Olha o versículo 15 de Romanos 8. Pois vocês não receberam um espírito que vos escravize novamente, mas vocês receberam um espírito que os adota como filhos, e por meio do qual nós clamamos, Abba, Pai, e o próprio Espírito testemunha no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, e se de fato somos participantes dos seus sofrimentos, também seremos participantes da sua glória. Paulo está fazendo uma diferenciação, usando o termo escravo e adoção de filhos. Vocês não são escravos, vocês são filhos. E ele fala de um espírito de escravo. Vocês não receberam um espírito de escravo para viverem como escravo. E um espírito, quem tem um espírito de escravo, primeiro é alguém que sente medo. A primeira coisa que aconteceu com a queda, quando o homem comeu do fruto proibido, e a Bíblia diz que viu a sua nudez, enxergou a sua queda, e Deus veio visitar o homem no jardim, a Bíblia diz que ele teve medo. Cara, ele se encontrava com Deus todos os dias na viração do dia, nunca teve medo. Mas naquele dia, por causa do pecado, por causa da nudez exposta, o homem teve medo. E ele se esconde de Deus. A partir daquele momento, o homem se torna escravo. Nasce a natureza do escravo. O espírito do escravo habita no homem. Por isso que existem apenas duas formas de fé. Duas formas de enxergar a vida no seu caminhar. Ou você se vê como filho de Deus, ou você se vê como servo. E a única forma de você chegar no fim da vida e dizer como o apóstolo Paulo: terminei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate, cumpri o meu propósito, fiz exatamente o que o Senhor me chamou para viver e fazer. Irmão, coisa linda é a gente terminar a vida e poder falar isso: Senhor, cumpri a tarefa, te servi como um bom filho, cumpri o propósito pelo qual o Senhor me criou. Você já pensou que grandeza é terminar a carreira, sabe, e cumprir o propósito de Deus para a nossa vida? Mas a única forma de você chegar nesse lugar, independente das circunstâncias da sua vida, porque tempos difíceis existem, no mundo tereis aflições, então as guerras virão. Combati o bom combate, Paulo diz: terminei a carreira, guardei a fé. Ou seja, eu vivenciei todas as guerras. Não importam as circunstâncias, irmão, se você estiver pensando como filho, você termina com sucesso. Amém? É a perspectiva, é a forma que enxergamos a Deus, é a forma que nós nos identificamos. Não sabemos quem somos, por isso nos comportamos como escravo. Se você pensar como servo, mesmo que você obtenha muito sucesso na vida, escuta o que eu vou te dizer, você vai terminar com a vida fracassada. Porque não é dinheiro, não é carro, não é casa, não é bens, não é nome, não é nada disso que determina o sucesso na sua vida, irmãos. Tem muita gente aí pregando um falso evangelho aí, o tal do coach gospel, dizendo para você que você tem que prosperar, que você tem que projetar, que você tem que acreditar, que você tem que correr atrás, que você é capaz, que você tem que acreditar em você mesmo. Tem um monte de filosofia por aí, mas você pode terminar e vai terminar como escravo, porque um escravo é alguém, quanto mais sucesso tem, mais merecedor ele acredita que ele é. Então nunca para ele será o suficiente, por mais que ele tenha. A coisa mais ruim que pode acontecer a um escravo é ele fazer tudo certinho e no fim ele vai achar que merece mais. Quem está entendendo?
Porque o fracasso não está na circunstância. O fracasso está no descontentamento de ter feito todas as suas obrigações e achar que você deveria receber mais porque você acha que merece mais. Isso me faz escravo. Quem é casado aqui? Dá um sinal com a mão e um glória a Deus de crente feliz. Glória a Deus. Sabe qual que é o problema do marido fracassado? É uma esposa difícil? Não, irmãos. É ele achar que merece uma esposa melhor. Fica fracassado no casamento. Sabe qual que é o problema de uma esposa fracassada? É um marido ruim? Não, irmãos. Ela achar que é tão boa a esposa que merece um marido melhor. O casamento bomba. Você acha que é onde começam os adultérios? Os adultérios começam na visão elevada de si mesmo. A pessoa achar que merece mais do que já tem. Está entendendo? Essa mulher só me critica, essa mulher não sei o quê. Aí a pessoa chega em casa, a mulher não está bem, ele não consegue entender as dificuldades do casamento. Ele diz, eu mereço mais, e vai procurar fora de casa. Porque eu não tenho em casa, eu vou procurar fora de casa. Porque eu mereço, afinal de contas. Eu chego em casa, tem a bruxa do 71. E acontece com a mulher também. E eu vou falar um negócio para você. A mulherada não está de brincadeira. Que a esposa começa a olhar para o marido e falar, eu mereço mais. Eu mereço mais. E você começa a criar argumentos na sua filosofia de vida. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai buscar os defeitos do marido, você vai buscar até os pecados do marido. Às vezes já teve coisa resolvida lá atrás, mas você traz para frente. Você traz para frente, você bota tudo na mesa, você cria uma pirâmide de argumento, de ideias, de razões para você se autoafirmar naquilo que você quer fazer, ou seja, ir para o caminho do adultério. Porque eu mereço. Tem filhos infelizes também. O que faz um filho ser infeliz? É ter feito todas as suas obrigações como filho e achar que merece pais melhores. Isso te faz um filho fracassado. É a mesma coisa. O que faz um pai infeliz com seus filhos? É um pai por pensar que deu ao filho a melhor criação e o filho não valorizou. Eu fui um pai que deu de bom, eu dei educação, eu não ensinei esse menino a ser assim, eu merecia um filho melhor. Isso faz um pai ser infeliz. É a mesma coisa na igreja. O obreiro infeliz, o pastor obreiro infeliz, sei lá, o que você quiser fazer na igreja, você achar que você merece alguma coisa, porque você cumpre obrigações, e isso vai fazer você olhar para a igreja e achar que merece uma igreja melhor. É a síndrome de Lúcifer. Você sabe quem é Lúcifer? Nome bonito, né? Lúcifer, filho da luz, estrela da alva. Esse era o nome do diabo, antes dele ser diabo. Quem era o diabo antes de ser diabo, gente? Era um arcanjo. Ele funcionava como líder lá no céu. Olha aqui quem era ele, Ezequiel 28:12. Assim diz o Senhor Deus sobre ele: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. Sabe o que é o sinete da perfeição, irmão? É o selo de qualidade. Isso aqui é o padrão.
Não, você não está entendendo. Ele era o padrão de perfeição de todos os seres celestiais que haviam no céu. Esse era o diabo antes de ser diabo. Ele era tipo o padrão de qualidade sobre tudo o que fazia. E era tão bom, tão bom. Perfeição, sabedoria, formosura. Um dia ele pensou: eu mereço mais. Subirei acima dos céus, estabelecerei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Ezequiel 28:17: elevou o teu coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do seu resplendor, e o Senhor diz: te lancei por terra, diante dos reis te coloquei para que te contemplem. Então presta atenção no que eu vou dizer. O diabo só se tornou diabo porque achou que fazia tudo certo e perfeito e merecia mais do que o que tinha. Irmãos, o mal feito não fracassa tanto quanto o bem feito apenas por obrigação. Porque quem faz mal feito sem obrigação, depois vai pedir ajuda. Falou: não ficou bom, precisa melhorar. Mas quem faz bem feito por obrigação, depois exige reconhecimento. O sentimento distorcido. Por isso que tem apenas dois tipos de pensamento, de como você vê a vida. Ou você vê a vida como um servo, ou você vê a vida como um filho. Paulo mostra essa diferença entre o escravo e o filho. E ele faz uma analogia do imaturo e do maduro. Gálatas capítulo 4, versículo 1, Paulo está dizendo assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menino, ele não tem diferença nenhuma de um escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Ele está dizendo que se o filho é imaturo, ele é um escravo. Se ele é menino, e aqui menino tem a conotação de imaturidade, porque o menino herdeiro, ele é comparado a alguém que não tem diferença nenhuma de um escravo. Porque meninos imaturos se comportam no mesmo formato de um escravo, no formato das obrigações, que é comum para um escravo. O escravo vai viver a vida no formato das obrigações. E uma criança, um menino, um imaturo, ele é uma pessoa que se comporta nas obrigações. Quem tem filho em casa? Filho adolescente. Quem tem filho em casa? Adolescente. Já pediu seus filhos para ajudar na casa? Limpar a casa? Lavar louça? Passar pano? Lavar um banheiro? Fazer algum... Não, você é doido, pastor. Não dá nem para pedir. Vai ficar tudo sujo. Não vai ficar bom. Vai reclamar, não vai querer fazer. Não é assim? É um barato isso. Você fala, você tem mais de um filho em casa, você fala, lava a louça para um, o outro fala assim, mas pede para o outro não fez, né? Joga para o outro, não, mas eu já fiz, o outro que tem que fazer, está sempre comparando, como se fazer alguma coisa é uma obrigação cansativa, eu não quero. Lá em casa a gente faz o seguinte, comeu, a própria pessoa lava o prato. Aí o menino, porque ainda é menino, que vive nas obrigações, come, chega na pia, além do prato dele tem louça do outro dia, ou tem alguma coisa ali que foi feita ali, tem uma jarra, tem alguma coisa para ter feito o almoço, mas ele lava só o prato dele mesmo. Chega ali, não, vou fazer o que eu tenho que fazer, né? Obrigação, é regra agora, né? Então tá, lava o próprio prato. E a gente fica observando assim, que é pai, né? Observando assim, por que não lava o resto? Que a gente tem que ficar mandando. E se manda, acha ruim. Ah, por que eu?
É assim também na sua casa? Ou é só na minha casa? Por quê? Porque meninos vivem no formato da obrigação. Tem alguns adolescentes aqui que tem que ficar no culto aqui hoje. Isso é culto para adolescente também. Essa mensagem vai pegar todo mundo, todas as idades, meus amigos. Aleluia. Qual a idade para se tornar adulto? Quem sabe qual é a idade certa para se tornar um adulto? Vou mudar minha pergunta. Com qual idade Jesus deixou de ser menino e se tornou adulto? Quem conhece a Bíblia sabe. Com qual idade Jesus se tornou adulto? Com 12 anos de idade, Jesus deixou de ser o menino Jesus e se tornou Jesus adulto, o jovem adulto. E ele mostrou isso, mostrou que não pensava como um escravo. Quando ele tinha 12 anos, Jesus provou isso na Bíblia. Eu vou mostrar para você, Lucas capítulo 2, versículo 41, quando a família de Jesus foi para Jerusalém por causa da Páscoa. Vamos ver, vamos ler o texto. Todos os anos seus pais iam para Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que ninguém percebesse. Ninguém percebeu que o menino não voltou com eles, ficou em Jerusalém, pensando que eles estavam entre os companheiros de viagem, caminhando o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos, e não encontrando, voltaram para Jerusalém para procurá-lo. E depois de 3 dias, olha só, irmão, depois de 3 dias procurando Jesus, encontraram Jesus no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas, e todos os que ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Não perceberam, perderam a criança no caminho, não perceberam que a criança não foi com eles embora, ficou em Jerusalém. E de repente, procurando ele em tudo quanto é canto, não achava. 3 dias depois, no templo. Irmão, você consegue imaginar? Irmão, 3 dias. 3 dias a criança no templo, dormiu no templo, passou a noite no templo. 3 dias sentado, ouvindo escriba, doutor da lei falar. Esse menino aqui, isso aqui não era mais um menino. Biologicamente, qual a idade que o ser humano se torna um adulto? Biologicamente, quando é que a gente biologicamente se torna um adulto? Quando já tem o sistema reprodutivo funcionando. Com que idade a menina menstrua e o menino ejacula? 12 anos de idade. Biologicamente, 12 anos de idade. Essa era a idade deveria ser a idade da maturidade. 12 anos deveria ser a idade da responsabilidade. A gente trata pessoas de 12 anos como criancinha. Estou mentindo? Com 12 anos, a pessoa deixa de ter uma necessidade e passa a carregar uma virtude. Porque poder reproduzir, ter óvulos reprodutivos, ter sêmen reprodutivo, isso é uma virtude. Então, com 12 anos, Deus que criou o homem estabeleceu essa idade para que o corpo humano entenda o seu lugar de responsabilidade, de maturidade na vida. O problema é que a queda fez com que as pessoas não amadurecessem, e é por isso que hoje nós temos pessoas com mais de 40 anos de idade pensando como menino. É ou não é?
Irmãos, eu ainda moro no mesmo bairro onde eu cresci, onde eu era uma criança ali com 10 anos de idade, estudei ali onde eu moro, em São Bernardo do Campo. Então assim, eu conheço as pessoas. E eu encontro na academia, às vezes, jovens que estudaram comigo, os caras de 40 anos de idade, que não é que tem a minha idade. 40 anos de idade, os caras estão lá na academia com a mentalidade de menino, morando com a mãe, falando parça, ô parça, parça. Não, os caras têm a minha idade, gente. Não é possível. Era para estar casado, formado, era para estar construindo uma família já, né, lá na frente. Não. E quanto mais o tempo passa, mais infantil os adultos, né, os velhos, porque 40 anos já não é mais um jovem. Por quê? Por que isso está acontecendo? Porque essas pessoas estão vivendo no formato das obrigações. Ou seja, esperando receber reconhecimento em tudo que faz. Quem trabalha e vive esperando reconhecimento em tudo que faz, independente da idade, está sendo menino. Independente da idade. Quem para de trabalhar a partir das obrigações e entende a sua origem como filho de Deus e passa a viver a sua vida para cumprir um legado, um propósito, então essa pessoa se torna um adulto. Essa é a diferença do menino e do escravo. Então por que nós tratamos os jovens de 12 anos de idade como se eles fossem meninos? Por que nós ensinamos os nossos filhos a pensarem no formato das obrigações e não como filhos? Nós erramos aqui, gente. A gente ensina. O erro é nosso. Você fala, você vai fazer isso, senão você não sai. Se você não cumprir com as suas obrigações, você não vai sair, menino. Você não vai sair com seus amigos. Obedece. A gente ensina isso. Ensinamos eles que eles precisam fazer algo para se tornar a pessoa que eles não são, no lugar de ensinar os nossos filhos a entender e acreditar na pessoa que eles já são. Nós precisamos entender nossa herança em Deus, para que os nossos filhos tenham a revelação de quem eles são em Deus. Então eles vão deixar de ser escravos. Eu vou dizer uma coisa, não importa o tempo de crente, o cargo que você tem, se você faz as coisas ou não, irmão, se você faz esperando um reconhecimento, se você faz na obrigação, você é menino, mas se o que você faz porque entendeu quem você é, e o que você faz para revelar o filho que você é, ok, você é um adulto. Mesmo que jovem. Quando eu olho para a igreja evangélica no Brasil, eu vejo uma igreja que caminha no formato de formar meninos velhos, no lugar de formar adultos jovens. Velhos que continuam pensando como escravo, jovens que continuam pensando como meninos. Porque ensinamos eles a viverem no formato das obrigações. Olha o que aconteceu quando os pais de Jesus encontrou ele lá no templo. Olha que lindo, irmãos. Chegaram no templo, encontraram Jesus. Lucas 2,48, olha só. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe disse, filho, por que você fez isso com a gente? Seu pai e eu estávamos aflitos, à sua procura, meu Deus. E ele perguntou, Jesus perguntou para os pais dele, por que vocês estão me procurando? Não sabiam que eu estou cuidando das coisas do meu pai? Ué, vocês estão me procurando? Vocês não sabiam não que eu sou filho do pai que está no céu, que eu estou cuidando das coisas do pai? Aí olha o versículo 50, mas eles não compreenderam o que ele dizia. Ficou assim, não deu para entender nada. Irmão, se você sair daqui hoje e não entender nada, não tem problema, porque nem os pais de Jesus entenderam. Então,
está tudo certo. Versículo 52, Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura, em graça, diante de Deus e diante dos homens. Irmão, a partir daqui, você não vai ver na Bíblia mais a palavra menino Jesus. Jesus nunca mais é chamado de menino, a partir daqui. Ele se tornou um adulto com 12 anos de idade. Agora eu faço uma segunda pergunta para você que está prestando atenção na mensagem. Quanto tempo demorou para os pais de Jesus encontrar Jesus? Quem prestou atenção? 3 dias. Versículo 43. Depois de 3 dias o encontraram no templo. Deixa eu perguntar outra coisa. Quanto tempo demorou da morte de Jesus à ressurreição? 3 dias, porque 3 dias é o tempo profético da transição da morte para a ressurreição. Aqui Jesus não era mais um menino, porque morreu o menino e surgiu o filho maduro de Deus. O que é que determina o menino? É pensar como escravo. O que é que determina um filho? Eu estou cuidando das coisas do meu pai. Quem está entendendo? Eu vou traduzir, irmãos. Eu não estou aqui para cumprir obrigações e depois ser aceito por Deus. Eu estou aqui para assumir responsabilidade dos propósitos do meu pai. Está entendendo? Não é direito de receber, mas é responsabilidade de representar uma pátria, um pai. Quem está entendendo? Então, com 12 anos, nós já deveríamos ter essa capacidade, porque nós temos sementes para reproduzir. Isso só irá acontecer se você parar de pensar naquilo que você acha que tem direito e de receber e começar a pensar naquilo que você já recebeu, que já foi dado para você. Se nós pararmos de fazer coisas para receber o que não tem e começar a fazer coisas que revelam o herdeiro que você é, está entendendo? Nós precisamos, como pais, parar de ensinar os nossos filhos a viver como quem tem que cumprir as suas obrigações e começar a ajudá-los a ensinar, a eles descobrirem o propósito do Pai. Uma coisa boa para quem é pai e mãe, né? Já pensou? O pai e a mãe saem de casa para fazer qualquer coisa ligada às responsabilidades do dia. Quando chegar em casa, pegar a casa limpa. Uai, o que aconteceu aqui? Não mandei fazer nada disso. Louça lavada, arroz feito, a janta pronta, tudo limpinho, banheiro brilhando. O que aconteceu? Não é loucura isso assim? Parece impossível isso, né? Pastor, isso é só na miragem. Mas um filho que entende pátria que representa, fazer isso não é uma obrigação, é fazer parte, é entender que ele faz parte de um propósito que une ele e a família. Muda tudo. A filosofia desse mundo sempre vai impor mentalidade de escravo. Por isso, irmãos, não deixe ninguém te fazer pensar que tudo que você precisa fazer para alcançar aquilo que você não tem. Não deixe. Irmãos, você não pode ser um escravo. Mesmo que você seja rico, cheio de dinheiro, você pode ser um escravo.
Escravo daquilo que te move para alcançar o que você não tem ou que você não é. Você se torna escravo. Por isso que dinheiro não traz felicidade. Isso é provado, porque quantas pessoas a gente conhece por aí, que a gente vê por aí, gente que tira a própria vida, gente que o dinheiro que tem não supre o vazio que também tem. Que quanto mais tem, mais quer ter, continua sendo escravo. Porque vive debaixo de obrigações, alimentando carências. Gente, os animais irracionais cumprem rotinas de obrigações simplesmente para suprir necessidades. Os insetos fazem isso. Olha para a formiga, irmão, trabalha pra caramba, para quê? Para suprir a sua necessidade. Olha para a abelha, trabalha pra caramba, somente para suprir a sua necessidade. Até a barata funciona debaixo das obrigações para suprir a sua necessidade. Então não vem me falar que você acorda cedo, que você corre atrás, que você isso, que você aquilo. Se tudo que você está fazendo para suprir a sua necessidade, você não tem diferença nenhuma da barata, você não tem diferença nenhuma da formiga. Sabe qual é o ápice da vida? É viver como alguém que não tem necessidade, por isso não faz nada por obrigação, mas por uma identidade de propósito. Um filho sempre vai agir por propósito e não por interesse. Como é que se corrompe um escravo? Porque o escravo já é corrompido, mas como é que corrompe mais? Dando salário a um escravo, porque ele aceita o salário enquanto supre a necessidade dele. Depois ele passa a negociar o salário, porque está contemplando um mérito maior, direcionado nos seus interesses. Ele não vive por revelação, mas ele vive por necessidade. Todas as decisões de um escravo são para satisfação ou por causa da insatisfação. Isso aqui é bom para mim, então tá bom, vou tomar uma decisão. É interesse meu. Isso aqui não está dando certo para mim não, só prejuízo. Aí toma uma outra decisão. As decisões são por satisfação ou por insatisfação. Amém, irmãos? Ele não tem propósito. Sua vida corre de acordo com a sua necessidade e com os seus desejos contemplados. Eu queria que você fizesse uma autoanálise, olhasse para dentro de você e tentasse se identificar, por favor. Porque, irmãos, a vida de um homem sem o propósito de Deus é uma vida prostituída. E agora eu vou falar umas coisas pesadas aqui, ainda não falei, vou falar agora. No prostíbulo, as pessoas fazem exatamente isso. Elas estão ali simplesmente para pagar e receber, onde o fim e o motivo é contemplar uma necessidade. Necessidades satisfeitas sem propósito alcançado. No prostíbulo acontece a prestação de serviço. As relações não existem. A única coisa que existe são necessidades e interesses. Você já viu aquele ditado? Pagando bem que mal tem? No prostíbulo tudo é resolvido com pagamento. Você não está entendendo ainda, mas eu vou clarear. Eu estou comparando o prostíbulo com o restante da nossa vida, porque não tem diferença nenhuma. Aí você fica assustado agora, fala, ô pastor, agora você pegou pesado. Não. Mas lá eles fazem sexo, pastor. Ué, mas não tem nada de errado em fazer sexo. Deus criou o sexo.
Sexo é bom. O que é que está errado aqui? É a motivação, o interesse de quem alimenta a necessidade e não o propósito. Sexo foi criado por Deus e dado com propósito. Então quando o que eles praticam no prostíbulo não está errado. O que está errado é a motivação. Com quem faz, por que faz, para que faz, quanto se pode fazer, se está dentro da aliança de Deus ou não. É aqui que mora o problema. Porque um escravo, ele faz sexo por carência, por desejo, por necessidade, por prazer pessoal. Já viu aquela pessoa que diz, ai, a sua carne é fraca? Não, aqui você é escravo. Você vive para satisfazer as obrigações da sua carne. Um filho de Deus faz porque está dentro de uma celebração, de uma aliança, porque Deus deu a ele sementes, porque ele se vê responsável pelas sementes. Qual foi a ordem de Deus quando criou o homem e a mulher? Multiplicai-vos, enchei-vos, enchei a terra. Como é que um casal vai fazer isso? Como que multiplica, enche a terra de gente? Ué, fazendo sexo, reproduzindo. Essa foi a primeira ordem de Deus, mandamento, irmão. Aí o homem caído vem e distorce o negócio. O problema não é o sexo, o problema é a motivação. Quem está entendendo? E às vezes, irmãos, a nossa vida não tem diferença nenhuma do prostíbulo. Eu usei um exemplo grotesco. E quando a gente fala de prostíbulo, a gente fica, ai, que coisa horrível. Mas você pode estar tendo uma vida prostituída em muitas outras coisas. Por quê? Porque tudo que você faz para satisfazer as suas necessidades e não para cumprir um propósito. Isso não deixa de ser uma prostituição também. Por isso que está sempre cansado, irmãos. E olha o que eu vou dizer para vocês. Alguém que trabalha para cumprir o propósito como filho de Deus nunca fica cansado. Agora é o momento em que você vai se identificar. Porque talvez eu estou pregando aqui, o seu ego está brigando com você e você está dizendo, não, eu não sou escravo, eu sou filho, tal. Eu vou te dar mais uma boa para que você possa ter diagnóstico. Quem vive para cumprir os propósitos do Pai nunca fica cansado. Escravo fica cansado. Então, se você fica cansado, você não está vivendo como filho cumprindo o propósito. Você vive como escravo. E eu vou mostrar para você entender melhor. Presta aí. O trabalhador do propósito de Deus pode ficar com sono. Pode ter exaustão no corpo, mas não fica cansado. Quem está entendendo agora? O escravo fica cansado, que nem sono ele consegue ter. O escravo fica cansado ao ponto de perder a paz. E quando dorme, parece que não dormiu. O cansaço não vai embora. Alguém está se vendo nisso? Por quê? Porque o cansaço é causado pela expectativa que você tem na vida de salvar alguma coisa, de conquistar alguma coisa, de viver alguma coisa que tem a ver com a sua centralidade. O trabalhador do propósito do Pai, ele entrega tudo que ele tem, ele não termina cansado, ele termina exausto sim, ele tem sono sim, porque é o corpo cansado, mas a alma está tranquila. A alma não está cansada. Porque ele não termina o dia como quem cumpre as obrigações para salvar alguma coisa, mas ele entrega tudo que tem como quem está vivendo um propósito. Ele oferece a sua vida, como Romanos capítulo 12, Paulo diz, oferece a sua própria vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, dando ao Pai um culto racional, ou seja, um culto maduro, uma vida madura, inteligente, galgada no plano, no propósito do Senhor, porque agora ele
experimenta qual é a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus para a sua vida, porque ele não está vivendo no formato das obrigações, das suas necessidades, vontades e desejos, mas ele está vivendo para viver a boa, agradável e a perfeita vontade de um pai. Não fica cansado. E eu mostro para você na Bíblia, Isaías 40:30 diz que até os jovens se cansam e ficam exaustos, mas os moços tropeçam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como águia, correm e não ficam cansados, andam e não ficam cansados. Sabe por que você está cansado? É a prova de que você é um empregado fazendo alguma coisa na expectativa de receber outra coisa. Dá para engolir isso, irmão? Desce seco, vai, mas engole, vai. Engole. Faz valer a pena. Seja no ego das suas carências, seja no ego das suas soberbas, seja na ostentação das riquezas. Sabe por que você está cansado? Porque você está vivendo escravo das concupiscências. Isso te faz cansado, isso te faz escravo. Se é filho que trabalha entregando tudo, está dizendo, está consumado, Jesus. Aí morre e ressuscita, pronto. Você termina o dia não cansado, mas com sono, morre, deita a cabeça no travesseiro, morre, no outro dia está ressuscitado, está feliz, pronto, preparado. Está entendendo? O que cansa são as suas expectativas naquilo que você projetou. Isso gera em você ansiedade, que até mesmo tira de você o sono, impedindo você de descansar. O cansaço tira o sono não tira o cansaço. Não é assim? Cansado do quê? De tanto pensar no que fazer para resolver as coisas que você precisa resolver e alcançar o que você não tem, para você ser o que você não é. Ô vida chata viver assim, não é? Pessoas tentando ser quem não é e tentando ter o que não tem, vai viver cansada, porque vai viver nas expectativas do dia do amanhã. Por isso que Jesus disse, não vos preocupeis com o amanhã, nem pelo que vai comer, beber ou vestir. São os pagões que vivem dessa forma, não vocês. Basta cada dia o seu mal. Um filho de Deus descansa na convicção e na esperança do que é eterno. Não, eu vou repetir para você gravar. Um filho de Deus descansa na convicção e na esperança daquilo que é eterno. Posso ouvir um glória a Deus agora? Jesus dormia na tempestade, irmãos. Você conhece aquele texto que o barco estava quase virando? Jesus estava dormindo no barco. Os caras eram pescadores experientes, eles ficaram desesperados, falaram, a gente vai morrer agora. O mar estava muito revolto e Jesus estava dormindo. Eu não sei se alguém já andou num barco no meio de uma tempestade. Deve ser uma coisa muito louca isso, irmãos. Eu só de andar de barco para pescar, irmão, eu não sirvo para ir pescar, para andar de barco, não sirvo, a não ser se for para cevar para os meninos pescar, porque eu vomito, irmão, passo mal pra caramba. Um dia eu fui pregar numa igreja lá na Bahia, quando foi atravessar lá para a ilha de Itaparica, irmãos, eu tive que deitar no barco para atravessar para até a ilha. Eu passo mal. Agora imagina um barco revolto no meio de uma tempestade. Jesus estava dormindo, gente. Dormindo. Os discípulos olharam e falaram assim, o senhor não se importa não que a gente vai morrer? Porque assim, impossível que você não está vendo o que está acontecendo e está aí deitado dormindo.
Jesus levanta, estende a mão, Márcia calma, ele olha para os caras e diz: vocês são pessoas de pequena fé. Olha a tranquilidade. Gente, Jesus dormia na tempestade, porque um filho descansa na convicção. Olha a diferença. Olha a diferença. Pode estar chovendo canivete, pode estar acontecendo o que for, um filho de Deus descansa na convicção. Deus sabe o que está fazendo. O Criador tem todo o controle em todas as coisas na minha vida. Não há notícia ruim, não há enfermidade, não há nada que venha me abalar, porque eu sou filho, eu confio, eu tenho convicção no Pai. Pronto. Eu tenho esperança no eterno. Pronto. Um filho de Deus vai para onde Deus quer. Um empregado vai para onde ele acha que precisa ir. Olha a diferença. O que é nascido de Deus é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai, mas ouve o som da sua voz. Ele vai para onde Deus quer, diferente. Um escravo, ele não realiza um propósito. Um escravo, ele presta um serviço. Então ele faz a sua obrigação, e depois de fazer a sua obrigação, ele fica se sentindo frustrado porque não recebeu aquilo que ele acha que merecia receber. É assim que se comporta um escravo. O escravo não pensa na virtude que ele poderia representar como pessoa, mas apenas no salário que ele poderia receber no que ele faz. Você está entendendo a diferença? Irmãos, eu não oro por porta de emprego. Pastor, eu preciso de um emprego. Ora por porta de emprego. Vamos fazer um culto da oração da porta de emprego? Eu não faço. Eu não oro por porta de emprego. Eu oro por vocação e propósito. Aí eu oro. Porque emprego é maldição, mas trabalho é propósito. Você precisa entender o trabalho da sua vida. Todo filho de Deus é um empreendedor, não é um empregado. Ele está sempre cuidando dos negócios do Pai. Quem está entendendo? Por isso que nunca vai faltar recursos para você cumprir o trabalho do seu propósito. Nunca vai faltar. Por quê? Porque os recursos já estão em você. Ele já te deu. Porque o filho não trabalha por aquilo que ele vai receber, porque o filho trabalha por aquilo que ele já recebeu. Quem está entendendo? Mas vai faltar emprego para escravo. Vai faltar emprego para quem quer cumprir obrigações, para quem está vivendo por necessidades e salários. Aí falta. Os empregados querem poder. Os filhos conhecem a autoridade. Existe uma diferença: poder e autoridade. Vou mostrar um exemplo para vocês. Quem tinha poder no Egito, quando José foi levado como escravo para o Egito? Quem era o poderoso? Quem tinha poder ali? Diga comigo: Faraó. Faraó, irmãos, a maior autoridade do Egito. Esse cara tinha poder. Mas quem é que colocou o Egito no meio de uma crise mundial em ordem? Foi o Faraó ou foi o José? Foi o José, que até então era tido como escravo, mas nunca foi escravo. Mesmo como escravo, ele se comportava como quem tinha autoridade. Você está entendendo? Não é o que você está fazendo, não é aonde você está, não é a circunstância, é como você se vê. E quando José foi requisitado, ele se apresentou como quem tem autoridade. Ele falou: Faraó, o negócio é o seguinte, a interpretação do seu sonho é essa, vai acontecer assim, 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 o senhor precisa fazer isso, 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 se o senhor quiser salvar o reino. O Faraó olhou para ele e falou: esse menino tem autoridade, vou dar para você a chave do governo do Egito. Pá, deu na mão dele.
Ele falou, aquele cara tinha poder, mas agora quem tinha autoridade era José. Filhos vivem como quem tem autoridade. Encontre o propósito do rei, o propósito do pai, porque você é herdeiro e cordeiro. Você está entendendo? Você é filho, gente. Irmão, você é filho. Você é filho de Deus. Você não é qualquer um. Se comporte como tal, se veja como tal. Pare de viver nas obrigações da vida. Seja grato a Deus por aquilo que Ele já te deu. São muitas coisas que a gente precisa clarear na nossa mentalidade evangélica, para nós vivermos o propósito de Deus e sairmos desse ambiente de escravidão, que você pode estar 20 anos na igreja, é escravo ainda. Você pode ser pastor, pregador, ministro, obreiro, servo. Você pode fazer o que você quiser e é um escravo, porque ainda não amadureceu, não entendeu a sua origem, não consegue se identificar na sua identidade. Precisamos restaurar a raiz, irmãos. Ele é a videira verdadeira. Meu pai, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Toda vara que está em mim não dá fruto, Ele tira, mas o que está em mim dá fruto. Você tem que ficar na videira. Você tem que ficar ligado em Deus. Ele é a sua origem. Você faz parte. Você não é um componente. Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo. É nele que eu estou. Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Eu quero orar por você. Você recebe essa palavra? Jesus te pegou aqui, irmãos. Eu quero que você vá embora digerindo isso aqui. Não vai... Segura no estômago aí. Bota para fora não. Vai ter que azedar um pouquinho para depois você botar para fora. Fica de pé. Quero orar por você. Aleluia. Ori canta lá basuri andaraias. Eu gostaria de convidar aqui na frente você que se viu como um escravo nessa noite. Você que não tem vergonha de falar, pastor, eu preciso de ajuda, preciso mudar. Hoje eu quero transicionar, eu quero amadurecer. Eu quero fazer aquela travessia de Jesus dos 12 anos. Eu quero sair dessa zona de imaturidade. Eu quero entrar no propósito de Deus. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Quero orar por você. Pastores que estão aqui na igreja hoje, me ajudem em oração aqui para orar